Bom, meu povo, hoje a gente vai falar sobre o livro de Atos, né? Mas antes vamos fazer uma oração para poder a gente começar aqui essa leitura. Uma oração breve. Pai, Pai, eu te peço, Senhor Jesus, sabedoria, Senhor Jesus, para estar levando essa palavra, Senhor Jesus, aqui a todos. Ó, Pai amado e Pai querido, vem Espírito Santo, que não seja eu falando, mas seja tu, ó Espírito Santo, usando a minha boca para levar a palavra do Senhor. Amém. Bom, Amém. vamos falar aqui sobre o livro de Atos, né? O livro de Atos é um dos livros assim que eu mais gosto, né? Porque fala sobre a chegada do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus que vive e que habita em nós, né? Jesus chega a dizer que ele precisava ir para poder que o Consolador chegasse até nós. Então, é um marco muito grande. E eu gosto muito, muito, muito. Assim, a minha aproximação com o Senhor é um assunto assim que eu ando estudando muito. É sobre o Espírito Santo, né? Porque ele é nosso consolador, ele é nosso professor, nosso intermediador. Ao Senhor, ele é tudo. A gente tem o próprio Deus habitando dentro da gente. O Espírito Santo, ele se alegra, o Espírito Santo, ele se magoa, o Espírito Santo até mesmo se afasta da gente, né? Aí aqui fala sobre isso, e fala também sobre o crescimento da igreja, fala sobre a conversão do apóstolo Paulo, fala sobre Sobre o primeiro o que primeiro foi, que foi fala sobre o fala sobre o crescimento crescimento do Pedro do e Pedro de João. e de João. Aí vamos falar Aí vamos falar o... o. Peraí que tá dando Peraí, que tá microfone. dando microfone. Tá, Luciano, dando Tá, microfone aí? Luciano, no microfone? Tá, eu acho que é porque o áudio da minha está ligado. É por causa de quê? Agora ficou bom. Eu acho que é porque tinha um áudio ligado ao microfone. Aí fica ruim às vezes. Pois é. Aí aqui também fala sobre o crescimento de Pedro, de João. E depois que o apóstolo Paulo, que ele era um dos sanguinários, né? A Bíblia fala que ele, ele exalava a morte atrás dos cristãos, né? Ele matava, ele assassinou tanto crianças como pessoas. Ele tirava pessoas de dentro da igreja para ser mortas simplesmente por crerem que Jesus era o Salvador, né? Mas a partir do seu momento de conversão, ele começa a pregar o evangelho e o próprio Senhor diz para ele que ele saberia o preço de levar o evangelho, né? Tanto que ele sofreu, ele foi açoitado, ele foi chicoteado, ele foi preso, ele foi torturado, foi humilhado, foi cuspido na sua cara. E mesmo assim ele levava o evangelho. O que é que aconteceu? Com isso, você tendo um seu opressor, a pessoa que matava cristãos, a partir daquele momento que ele se converteu e começou a levar o evangelho, ele conseguiu levar muitas almas para o Senhor. Por quê? Porque como é que um cara que era opressor, que ele não acreditava, a partir do momento que ele começa a acreditar e começa a pregar, então ele era simplesmente como é que eu posso falar? Ele era um exemplo vivo do que Jesus era capaz de fazer na vida de uma pessoa, né? E com isso, ele começou a sair pregando em vários continentes. E ele estava no continente de Filipo e estava indo para Macedônia, para a cidade de Troade, né? E lá ele iria ministrar a palavra, cultuar o Senhor, partir o pão com os irmãos. E quando aqui fala em Atos 20, capítulo 20, versículo 7, no comecinho aqui, ó, no primeiro dia da semana. Aqui nessa palavra é a primeira vez que é mencionado que o culto ao Senhor deve ser no domingo. Foi a primeira vez que foi mencionado que o culto do Senhor deve ser ao domingo. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite, né? Todo mundo ali estava querendo escutar a palavra de Paulo, porque ali já acontecia a perseguição dos cristãos. Então estava todo mundo com sede de ouvir Paulo. Paulo já teve lá outra vez, mas ele não tinha pregado o evangelho.
Era a segunda vez que Paulo estaria lá. Entrou, mas dessa vez estaria pregando o evangelho, né? Aí lá fala que nessa época não existia igreja física como a gente conhece. Era feito cultos em casas, em tabernáculos, em cenáculos, né? Aí fala que menciona, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos, né? Cadê aqui, ó? Naquela, falando aqui, eu falei, e lá, quando eles estavam reunidos, fala que era um local iluminado, né? E estava todo mundo com sede. E quando a gente está com sede, a gente está querendo saber de algo, a gente fica com total atenção, a gente não se distrai. Essa é a verdade. Né? Tem gente que diz assim, ai, quando eu estou lendo a Bíblia, me dá um sono, certo? Pode até te dar um sono, mas talvez se tu tivesse buscando assim, ai, Senhor, eu quero aqui buscar o teu refrigério, Senhor, eu quero aqui buscar a tua presença, com certeza se tu fosse com esse sentimento, tu não estaria com esse sono, né? Aí lá tinha um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela e adormeceu profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Né? Aí eu ilustrei até a imagem quando eu mandei para vocês, né? Que ele cai. Falando como se fosse quase uma alegoria. Uma alegoria quer dizer quase uma parábola, entende? Aí quer dizer que essa janela é um local que oferece muitas distrações, principalmente para aquela frase que a gente já ouviu: ah, menino, eu tô que nem o crente Raimundo, o pé na igreja e o pé no mundo. Por quê? Porque quando o local de janela, quando a gente está na janela, a gente consegue olhar para o que está acontecendo dentro da igreja, mas a gente consegue olhar também para o que está acontecendo no mundo. Quer dizer, a gente está se distraindo. A gente nem está no mundo, nem está prestando atenção no que está acontecendo dentro da igreja. Né? Aí o Tico caiu e ele já caiu morto. Né? Ele caiu morto. O Tico caiu, pois seu foco não estava no que estava ocorrendo naquele momento. Enquanto os outros se deleitavam no que Paulo dizia, né? Porque todo mundo queria estar sabendo da história de Paulo, sabendo sobre a conversão de Paulo, porque Paulo não foi convertido por nada mais, nada menos do que o próprio Senhor, o próprio Jesus o converteu. Quando Paulo cai, quando ele cai do cavalo, ele já cai convertido. Né? Quando ele já cai convertido. A janela é lugar de quedas perigosas. Né? Davi também viu, de uma janela aberta através dela, ele viu uma mulher se banhando, né? Ele viu Betseba. Através dessa janela, ele tanto cometeu um assassinato, como também ele cometeu um adultério. Por causa de quê? Porque ele não estava vigilante. Foi a janela de transporte para ele para acontecer um assassinato. Ele matou um amigo, mandou o amigo na frente, né, da batalha para que ele fosse morto e ficasse com a mulher de Betseba. A janela é local a ser abandonado. Flertar com uma janela talvez seja fatal. Né? O que é que pode estar sendo a nossa janela? A nossa janela pode estar sendo as redes sociais, a nossa janela pode estar sendo vícios, né? Pode ser o que é que pode ser a nossa janela. Por exemplo, uma coisa que para mim, né? Vou falar de mim, eu, Rutiele, uma das coisas que eu abandonei, né, nesse momento meu de conversão, de tudo, de busca ao Senhor, é procurar não ouvir músicas do mundo. Por quê? Ah, Rutiel, isso é uma besteira, tem música que não são do diabo. Pode até não ser, mas você acaba escutando, você não escuta só uma, você vai para uma, você vai para duas, você vai para três. E quando você pensa que não, você já está afastado. E música não é só letra, música é melodia, música é frequência, e isso acabava me afastando. Então, quando eu vou correr, eu boto um podcast, eu escuto louvor, eu escuto uma pregação, escuto uma conversa. Em casa, eu procuro assistir algo relacionado ao Senhor. Quando pela manhã eu vou ler a Bíblia, à noite estou lendo a Bíblia. Ah, isso pode ser loucura, pode até ser loucura, mas a Bíblia fala que a gente tem que fugir do pecado. A gente não pode estar conversando com o pecado. Qual é o meu limite? Né? Eu digo assim, sabe qual é o seu limite? Ficar longe do seu limite.
Esse é o nosso limite. Fuja do limite. Ah, o meu limite é eu ficar só até aqui. Ah, eu vou ver se eu sou. Menina, eu não quero saber, não. Eu sou é forte. Eu vou. Não tem essa, não. Eu passo por ali, eu vou ser tentada, mas eu não vou cair, não. Você sabe? A Bíblia diz: não tentai o vosso Deus. Nós não tentai o vosso Deus. Então a gente não deve flertar com que uma janela de pecado, né? E ali aconteceu uma intervenção milagrosa. Paulo interrompeu o culto, desceu, inclinou-se e abraçou o rapaz, né? Ó, e disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Aqui, a Bíblia são uma das poucas ressurreição que a Bíblia fala. Aconteceu ali uma ressurreição. Mas o que eu tenho aqui para estar comentando aqui desse aqui? Ó, Paulo estava dando uma pregação, ele desceu, ele inclinou, ele abraçou o rapaz. Aqui quero destacar quantas vezes nos deparamos com irmãos que estão caídos espiritualmente e a gente não dá o braço, a gente não se inclina, a gente não tem compaixão desse irmão, né? Ou uma pessoa, você tá vendo ali, fulano vai, já caiu. Eu não vou falar nada não, que ele já sabe, chegue para ele e fale assim, fulano, saia daí, não faça isso não, você é uma alma preciosa para o Senhor. Deus te quer cada vez mais perto dele. Se a gente faz isso, a mesmo que a pessoa seja mal agradecida, mas você está fazendo o que Deus, o que Jesus nos deixou, que é o quê? É pregar o evangelho, e de pregar o meu evangelho. Então, a gente tem que ter essa compaixão com o irmão não só aquele que é da nossa fé, mas aquele que pregar por uma palavra, né? Às vezes a pessoa está passando por um momento de depressão, um momento de ansiedade, e ela, o que ela mais queria é somente um abraço, né? Paulo abraçou, ele não só inclinou, ele abraçou. Ali foi um momento de compaixão. E o que é ainda mais bonito que aconteceu aqui em Troade, que mesmo depois, olha, aconteceu uma ressurreição. Já pensou, não poderia ficar um burburinho? Ixi, aí o Paulo fez uma ressurreição, não sei o que, e não continuar o culto. Mas não. A Bíblia fala que ó, Paulo subiu novamente, partiu o pão e comeu, e lhe falou ainda muito tempo até o amanhecer. Quer dizer, a igreja, ela não para. A igreja não para. A igreja interrompeu ali por alguns segundos para se compadecer de um irmão que tinha caído, um irmão que faleceu. Mas a igreja não para. Então, do mesmo jeito é assim, vá, pregue o evangelho, ajude o irmão, porque isso aí está dizendo que a igreja não está parando. A igreja não é só as quatro paredes. A igreja também é o que a gente leva dentro da gente. Muitas pessoas vão se converter não pelo o que você fala, mas o testemunho que você carrega. A pessoa dizer assim, a Ruthelle é uma pessoa de um coração piedoso. A Luciana é uma pessoa de um caráter assim que só em saber assim, a irmã Luciana, a pessoa falar assim, menina, a Natália tem uma alma tão piedosa que eu nunca vi isso, só pode ser o Senhor. A pessoa falar assim, menina, a Celiane é de um amor fraternal muito grande, mas não é a gente, não é a Rutiel, não é a Luciana, não é ninguém, é o próprio Senhor, é o próprio Espírito Santo que nos convence, que nos converte, sabe? Uma das coisas que eu mais estou aprendendo lendo a Bíblia, buscando ao Senhor, é que como naquela época de Jesus, a lei, o moralismo mata pessoas. O moralismo tira as pessoas de dentro da igreja. Porque quem nos convence é o Senhor. Quem nos convence dos nossos pecados é o Espírito Santo. A gente tem que dar o primeiro passo. Mas quem nos convence é o Senhor, quem nos convence é o Espírito Santo. Quantas coisas ele tem me convencido? Minha filha, não faça isso, não. Isso não me alegra. A Bíblia fala que tudo tem que ser para tudo que nós fizemos, tem que ser para a honra e para a glória do Senhor. Ai, meu Deus, mas não sei se isso é pecado, é só você pensar. Deus, se você está assistindo aqui um filme, você imagine, Jesus está aqui do meu lado. Será que Jesus estaria se agradando desse filme que você está assistindo? Será que Jesus estaria se agradando do que você está falando? Pronto, você está sabendo que é pecado ou não.
né? Aí a mensagem que eu quero estar falando aqui para vocês é: abandone a sua janela, pois uma morte física e espiritual começa como uma simples bobagem, mas que na verdade está distanciando de Deus, né? Aí essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês. A de amanhã, eu já tenho a de amanhã, né? Deus já me deu a mensagem de amanhã que vai ser sobre Ezequiel, sobre o nosso relacionamento, como anda o nosso relacionamento com o Senhor, né? Em que grau a gente está, porque até isso a Bíblia fala. Em que grau nós estamos e em que grau Deus quer que nós estejamos, né? E vamos buscar isso, todo mundo. Aí vocês querem falar algo para poder a gente fazer a nossa oração? Hein, Lulu, hein, Celiane, hein, Natália? Podemos orar, né? Quero só agradecer a Deus por tudo. Uhum. É que aqui as tribulações são grandes. É as outras. Oh, demais, estou dizendo, minha filha. Por isso que eu falei sobre até o jejum. Aqui, menina, aqui, foi só eu falar que ia fazer isso. Começou o levante aqui de tudo que era jeito. Assim, mas eu vou até o fim, cansado ou não, com peleja ou não, dificuldade ou não, mas o inimigo não para. E eu também não paro, não, porque eu estou com o Senhor. É isso aí. Pois vamos orar. Nem que eu fique assim, ó, depois de tudo. Pai, Senhor Celestial, Criador de todas as coisas, Senhor Jesus, Leão da tribo de Judá, Deus de Isaac e de Jacó. Pai, como eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por mais um encontro aqui na tua presença, Senhor Jesus. Tu sabes, Senhor Jesus, de cada dificuldade de cada um de estar aqui, Senhor Jesus, mas estamos, Senhor, na tua presença, Pai, porque acreditamos, Senhor Jesus, no teu Filho, Senhor Jesus, no sangue derramado ali naquela cruz, Senhor Jesus, para nos salvar de todo o pecado, de nos salvar, Senhor Jesus, do inferno, porque nós, Senhor Jesus, estamos aqui reunidos na busca da nova morada, Senhor Jesus, da nova Jerusalém. Ó, Pai amado e Pai querido, aumenta cada vez mais, Senhor Jesus, a nossa fé. Ó, Espírito Santo, vem nos convencer, Senhor Jesus, de cada coisa que agrada ao nosso Pai e nos convencer também do que não agrada. Ó, Pai amado e Pai querido, acampa um anjo da guarda, Senhor Jesus, na porta de cada um, Senhor Jesus. Abençoa suas famílias, Senhor Jesus. Visita ali, Senhor Jesus, o Levi. Ó, Pai amado e Pai querido, faz por ele aquilo que a gente não podemos fazer e que só tu, Senhor Jesus, com a tua mão pode estar fazendo. Assim, Senhor Jesus, como também estamos aqui pedindo aqui uma bênção especial ali pelo Romo, Senhor Jesus. Tira todas as dores, Pai. Ó, Senhor Jesus, eu creio, Senhor Jesus, de que tu é o médico dos médicos. Ó, Senhor Jesus, vai até lá, Senhor Jesus, e guarda, Pai. Ó, Pai amado e Pai querido, eu creio, Senhor Jesus, que daqui uns dias estaremos vendo, Senhor, tanto Rômulo como Levi, Pai, na tua casa, te buscando, te servindo, Pai. Ó, Pai amado e Pai querido, e colocando, Senhor Jesus, os seus ensinamentos em coração, Senhor, e visitando outras pessoas, levando a tua palavra, Senhor Jesus, porque é como tu disse, Senhor Jesus, nós vivemos aqui nessa terra somente de passagem. Ó Senhor Jesus, mas enquanto nós estivermos aqui, Senhor Jesus, temos uma obrigação de estar levando a tua palavra, Senhor Jesus, até os confins da terra, Senhor Jesus, para que tu seja conhecido e engrandecido, Pai. Ó Senhor Jesus, visita cada um, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nos nossos filhos, dos nossos parentes, Pai. Te consagro, Senhor Jesus, as nossas vidas, as nossas mãos. Assim como o Senhor disse ali em Deuteronômio, Senhor Jesus, abençoado serei, Senhor Jesus. Aonde eu colocar as minhas mãos e as plantas dos meus pés, Senhor Jesus, abençoado será. Ó Pai amado e Pai querido, que amanhã, Senhor Jesus, seja um novo dia, Senhor Jesus, mas com a tua presença, Senhor Jesus, do início ao fim. Ó Pai amado Pai querido, eu já te agradeço desde agora e para todos sempre. Amém, papai. Ai, Jesus, obrigada. Amém. Adorei. Gostou? Amanhã vai ser
um novo. E na sexta-feira eu vou estar fazendo um resumão e vou colocar alguns pontos que eu quero que vocês fiquem pensando e Tá buscando. bom. Tá bom.